Estão ouvindo a gente aí? Quem está por aí? Dá um sinal aí, dá uma cena. Nós estamos aqui essa noite para falar sobre música congregacional. E é claro, obviamente, a gente está esperando a pessoa entrar, né? Peço que você vá participando, vá clicando aí com a gente e colocando perguntas, enquetes e um montão de coisa. A gente vai começar, obviamente, colocando uma canção para a galera curtir também. Vai colocando pedidos aí, se der tempo a gente toca também. Vamos lá? Estão ouvindo aí? Como é que tá o áudio? Tá legal? Dá um sinal aí se tiver tudo ok. Eu sou o André, essa daqui é a Daina, tudo bem com vocês? A gente vai estar hoje falando sobre música congregacional. E eu pergunto, existe música congregacional? Existe, Daina? Daina tem dúvidas, ou não sei. Mas a gente vai deixar aqui um bate-papo nesses minutos que vão seguir. Eu peço que você vai convidando pessoas aí, pedindo para elas participarem também, fazendo perguntas e coisas desse tipo. Por exemplo, o que a gente tocou agora foi um canto congregacional, foi uma música congregacional, a gente vai usar essa expressão, a gente não vai limitar ao aspecto do canto. Mas foi uma música congregacional? Você poderia dizer que sim? Bom, já vai entrando na enquete aí e você vai trocando com a gente. Nosso objetivo hoje é discutir a ideia da música congregacional. Ela existe? Existe parâmetro para definir o que é uma música congregacional? Será que tem música que não é congregacional? Ao longo desse trabalho aqui, essa enquete, a gente vai discutir questões como essa e também dar uma beliscada em alguns pedacinhos de canções que o pessoal pediu. Quem é que pediu essa aí? Você pode ter. Anota aí quem foi. A gente não lembra mais o nome, mas você sabe que foi para você. Então, vamos começar discutindo um pouco essa ideia da música congregacional. Nós temos ouvido muita coisa acerca disso, existem podcasts importantes e gente boa falando do assunto, e o nosso objetivo não é esgotar o papo, não. É realmente trabalhar a coisa de tal maneira que a gente chegue em algum pontinho em comum, ou pelo menos traga aí uma duvidazinha sobre aquilo que você achava que era. Para começar, eu queria discutir contigo e conversar, e vai participando, vai colocando comentários aí, vai falando o que você acha que é. E nesse primeiro momento eu já peço que tu coloque aí nos teus comentários o que você acha que é música congregacional, música para tocar em igreja. Ela tem um formato, ela é alguma coisa tal como? Então tu escreve aí, tá bom? Tu bota no comentário aí. Mas para começar isso, Daina, eu acho que a gente pode pensar um pouco em como é a história da ideia da música dentro da igreja desde seus primórdios.
Não vamos trabalhar o judaísmo e nem o canto que era feito no Antigo Templo e coisas assim, não. Mas para pensar de cara, a gente tem igreja cantando logo desde o cerne. A gente vai estudar depois, dar uma olhada aí em Efésios, em Colossenses, mas a igreja já cantava, a igreja já tinha um enunciado de cantar, já no seu culto, na sua liturgia já havia canto, já havia sim. Os pais da igreja também em suas liturgias, Agostinho, Crisóstomo, ou mesmo os pais anteriores aí do século II, Policarpo, todas as igrejas primitivas, ou a igreja primitiva e seus núcleos em casas cantavam. Isso não é algo que se discute, não. E a gente encontra algumas porções desses cantos, embora a gente não tenha certeza da melodia que era utilizada. Talvez fosse na melodia coloquial, a de todo mundo da época. Passado esse tempo, eu queria lembrar para vocês, de repente, do que foi a Reforma Protestante em termos de música. O canto da Igreja Católica ele estava sendo conduzido de tal maneira que até notas eram evitadas. A gente tinha até alguma coisa como, por exemplo, não sei se você já ouviu isso aqui, mas olha, tá ouvindo aí? Esse tipo de acorde era proibido na Idade Média na Igreja Católica. Era chamado de o intervalo do diabo. Para os músicos ele é o chamado trítono. Ele dá um campo de tensão. Então as músicas da época na Igreja Católica evitavam esse tipo de acorde assim, ó, que dá um pouco de medo. Então, olha que coisa interessante, né? Quando a Reforma Protestante veio, talvez o principal retorno do ponto de vista geral, tenha sido na utilização exaustiva dos salmos, que já eram utilizados na Igreja Católica, sim, mas de forma exaustiva eles foram utilizados durante a Reforma Protestante. Nós podemos lembrar, por exemplo, da Reforma partindo do ponto de vista de Calvino, quando ele e Martin Bucer escreviam a liturgia de Estrasburgo, eles estavam trabalhando a ideia de que os salmos precisariam receber uma roupagem nova e com a sonoridade que as pessoas poderiam alcançar e entender naquele tempo. Então, o salmo era muito importante para a Reforma Protestante, para a igreja durante a Reforma Protestante. Calvino, inclusive, por volta da década de 40 e 50, já tinha meio que conseguido trabalhar as melodias dos salmos em uma versão mais palatável para as pessoas daquele tempo. Quando a gente chega aí no tempo de agora, eu vou dar um salto, porque senão não vai dar tempo, né? Eu vou dar um salto muito bom. Eu fiz 3 pontos: Igreja Primitiva, a Reforma e agora vim para cá, para esse nosso tempo. Eu gostaria de olhar para o Brasil. Da década de 50, de 1950 para cá, o Brasil tem sido abarcado de seguidas mudanças na perspectiva musical. A gente tem movimentos que vão sendo, a cada década, ou 15 ou 20 anos, vão sendo substituídos por outros. Tem algumas músicas que o pessoal andou pedindo aqui, né? A gente entrou ali num quebra-pau, porque como é que tu vai escolher tanta música que foi solicitada? Mas quando a gente está falando de século XX, século XXI, que tipo de roupagem musical, ou que tipo de música é considerada pela maioria como música de congregação? Música congregacional. É claro que a gente vai tentar ser bem educado ao tratar dos temas, mas algumas merecem um destaque, às vezes até negativo. Então, dê uma olhadinha aí, mais ou menos na década de 50, 60, a gente vai encontrar os inários muito fortes nas congregações. Década de 60 para 70, você já encontra um movimento de corinhos. Né? O que é o corinho, Daina? Tu sabe o que é corinho? O que é corinho? Daina não sabe o que é corinho. Na verdade, nem eu peguei os corinhos, tá? Só para deixar a coisa assim nesse nível. Eu também não peguei os corinhos. Mas o corinho era uma música criada pelos irmãos da igreja, ou então pelas próprias comunidades cristãs da época, e era um hino, um cântico que não era um salmo, não era propriamente talvez uma canção já do inário, herdada. O corinho, ele fez bastante diferença para a música 60 e 70. Não sei, a gente tem um corinho aqui? A gente não separou um corinho aqui não, né, Daina? Não, a Daina não deixou separar o corinho, tá bom? Deixou. Mas a gente, na década de 70, 60 e 70 no Brasil, a gente tinha os corinhos, né? Alguém aí sabe algum corinho? Coloca o nome aí de um corinho. Estou dizendo que eu sei sim. Ah, ela sabe, é que ela não quer cantar. Ela escolheu as músicas do jeito dela. Tudo bem. Mas o pessoal começou a escolher algumas canções aqui que a gente vai colocar dentro do que estamos fazendo.
Da década de 60 para 70, com os corinhos, a gente foi gradualmente avançando em uma construção musical que na década de 70 para 80 já tinha uma roupagem muito mais definida. Claro, havia influência lá de fora, você tinha, por exemplo, os Beatles influenciando o modo de fazer música, você encontra isso até em músicas do Elos. O grupo Elos, ele herda aí tradições musicais dos Beatles muito claramente no teclado, no modo como compunham a progressão de suas melodias e das harmonias. Mas a gente tem algumas aqui para tentar lembrar, né? Qual é a primeira, Daina? Fala, Daina. Eu, só para, acho que deixar claro aqui, você citou os corinhos e o pessoal tá aqui falando corinho de fogo, divisa de fogo. Gente, acredito que você não esteja falando desses corinhos especificamente, ou tá? Não tava falando desses corinhos, pelo que... Vocês sentiram que ela quer cantar um corinho de fogo, mas não é um corinho de fogo que a gente está falando, não. Corinho é uma expressão que era usada nos irmãos da década de 60, 70, para falar de um hino que talvez pudesse não ser do inário, né, dos inários, cantor cristão e todos os inários comuns das igrejas, mas esses corinhos fizeram muito sucesso, porque eles entravam dentro da igreja. Às vezes eram feitos por irmãos de outras igrejas. Né? Eram com letras bem fáceis também de serem pronunciadas e tal, era bem tranquilo. Letras bíblicas, né, encharcadas de uma visão cruciforme de mundo. A gente vai tocar um pedacinho de uma. Só fazer uma pergunta antes. Porque eu falei baixo. Eu tô falando baixo? Me responde aí se eu tô falando baixo. E aí, tá fluindo, Daina? Se Como é que tá o som dela? Audível. Tá bom? Valeu. Foi? Responde aí. Responde aí. A gente vai tocar um pedacinho de uma aqui. Quem é que pediu Situações, né? Estamos na década aí de 70 para 80. Ainda não entrou no 80, tá beliscando ali o começo da década de 80. Quem é que pediu Situações aí? Vamos lá, Daina. Eu esqueci o tom. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Ah, só o gostinho. Quem lembra dessa daí, hein? Olha, o Elos, que acabou sendo transformado pelas situações musicais, entrada, saída, houve também um acidente também na jornada deles, um acidente morte de um integrante. O Elos que se transforma no Logos, né, depois a roupagem principal do Logos, eles tinham essa dinâmica, essa construção musical muito forte. Em termos de sonoridade, lembravam muito os Beatles, lembravam muito o que o pessoal tinha produzido na década de 60 e 70, né? E o Logos, ele representa um marco, até hoje eles são respeitadíssimos, Paulo César respeitadíssimo, então a gente tem um legado muito importante na década de 70 e 80. Também temos alguns grupos que surgiram na virada do 80 que são significativos, ou da década de 80. O Ademar de Campos é muito significativo, da década de 70 e 80. Quem nunca cantou ele exaltado, né? Quais músicas que você gosta do Ademar, Daina? Ele vem para te salvar, mas não é tão conhecida. É uma mais conhecida, Louvemos ao Senhor, eu gosto bastante. Louvemos ao Senhor. Eu gosto de... Ele é exaltado, já falou, né? Muito grande é o Senhor. Grande é o Senhor, o nome de Jesus. Quem nunca cantou essas canções, quem nunca adorou a Deus com essas canções, elas são fundamentais para entender esse movimento que sai um pouco do inário já e
não tem muitos salmos sendo cantados assim pela igreja evangélica na década de 70 para 80. Os salmos começam a cair um pouco em termos de crédito, e o que nós vamos ter aqui na década de 80 para 90 é uma modificação do cenário. A gente viu aqui alguns grupos, por exemplo, até a gente está falando do Prisma, né, que é 80, o Prisma é 80. Temos músicos como Álvaro Tito surgindo com aquele movimento das rádios evangélicas. Acho que a primeira rádio evangélica do Brasil foi a Melodia. J. Neto também. J. Neto, né, imitando aí o Roberto Carlos. Podia falar? Podia, falei. Pronto, falei. Pronto, falei. Aí, quem lê, entenda. Onde a gente chega nisso? A gente vê a música evangélica tomando uma roupagem extremamente diferente da sua herança com os inários e até já com os corinhos desse período. A gente está falando de música congregacional. Você chegou agora? A gente está falando de música congregacional. Vai fazendo sua pergunta aí, sugerindo música ou coisa desse tipo. Os comentários são hilários, alguns aqui são fantásticos, né? O que sua avó ouvia, o Yasmin Santiago, no último volume? Escreve aí que eu não vi. Onde a gente chega agora? Na década de 80 para frente, a gente vai encontrando uma tentativa de poesia. Por exemplo, Sérgio Lopes, um pedacinho aí de Sérgio Lopes. Nossa. O que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Eu falei dos meus dilemas e ninguém escutou. Eu falei do meu passado, ele perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas é eu. Você lembra dessa? Nossa, mas quem não cantou umas 4, 5 do Sérgio Lopes em loop, assim, sem parar? Ana Vitória, né? Ana Vitória cantava muito aí. A Rita deve estar lembrando de alguma coisa. Eu vi que o Lucas também, o Lucas Moura ali. O seu Urbano fazia parte de um grupo que cantava essa música maravilhosa. Olha, eu precisava... Revelações. Isso é necessário, né? David, Para Onde Vão as Aves, maravilhosa essa canção, sem dúvida nenhuma. E a gente tem, então, o que tem na virada do 80 para 90? Uma visão mais poetizada, uma tentativa poética e também um flerte com o rock. Entra o rock dentro desse cenário e entra com bandas como Catedral, bandas como Novo Som. Essas bandas tentam trazer uma roupagem voltada para o meio rock, com alguns pontos de romantismo e paulatinamente substituindo o nome de Jesus por palavras como você, que acaba sugerindo você quem? Você é a pessoa que eu amo ou você é Jesus? Isso é uma jogada, uma estratégia importante para esse período. Eu não estou concordando necessariamente, mas é importante para que o nicho do meio evangélico se estendesse a outras perspectivas, tá bom? Isso a gente tem da década de 80 para 90. Década de 90 também teve nomes como Resgate, né? Resgate, isso que eu ia falar, Cátia Barneia. Cátia Barneia, Fruto Sagrado, bandas que tocaram na molecada, Oficina G3 aí também, o Freire tá falando, tá certo? E essas bandas tiveram sua validade, tem boas canções, né, nessas bandas, a gente não duvida não. E onde a gente chega nesse período? Na proximidade com a entrada da década do ano 2000, a primeira década. Onde na década de 90 você já tem o surgimento de artistas como a Aline Barros, que tem uma roupagem musical extremamente diferente do seu contexto. É algo muito mais, alguns músicos falam mais pasteurizado, parece ser assim, aquele leite muito ralo, um instrumental muito simples, tudo muito projetando a voz solo da artista. E agora um ponto importante, vozes solo. Na década de 90, substituem contextos de canto com mais pessoas. Se você pegar o próprio grupo Elo, se você pegar
o Prisma, se você pegar esses grupos, você vai vendo um movimento de gente que cantava com outras. E agora, na década de 90, os solos, pessoas como a Aline Barros, que projetam a perspectiva de uma voz acima das outras vozes. Músicas, canções bonitas que a Aline Barros tem também, mas a gente vai apontando agora para uma perspectiva mais solo disso. Para dar uma olhada nesse final de 90, a gente escolheu uma canção aqui, é de quem? Essa é do? Incomparável, acho que o David escolheu o nome. Não sei, quem foi que escolheu Incomparável aí? Do Comunidade Evangélica da Zona Sul. Ok, vamos tentar um pedacinho, tá bom? Tu não habitas em tendas, nem templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, início e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Sua voz ecoa como um trovão, e as nuvens são como os teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Quem lembra dessa? Escreve aí. Tem gente lembrando da infância no corredor da igreja. Olha só, onde é que você estava? Não estava no culto não, irmão? Olha lá, onde a gente chega, na década de 2000, 90 para 2000, onde a ideia de música congregacional afasta a compreensão, talvez, de povo cantando e apontando para palco cantando para o povo. Antes era povo cantando com palco, e agora a gente tem palco cantando para o povo, e às vezes nem sempre para Deus. Onde a gente chega no finalzinho da nossa jornada? Os movimentos que vieram da década de 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, vão apontando cada vez mais para uma sonoridade, uma roupagem que ora se assemelha com a perspectiva da música popular brasileira, ora também busca caminhos alternativos. Aí a gente pode citar alguns nomes. Antes, não podemos esquecer de Renascer Praise também, não é isso? Renascer Praise. Opa, olha, me consertou ao vivo, vai ter tréplica, fala comigo. Renascer Praise. Eu acho que também teve um movimento que foi muito de grupos de ministérios de louvor também nesse meio período. Então teve o Renascer Praise, teve a Comunidade Evangélica, quem citou agora, o João Vitor perguntou qual foi o nome, é Incomparável o nome da música, tá? Tem o Diante do Trono, que também surge com uma ideia de ministério de louvor, Comunidade Evangélica de Nilópolis, também tem músicas bastante conhecidas. Não tem como lembrar de todos agora, mas esses são alguns que fizeram também. Teve um grande movimento de músicas, de grupos de ministério de louvor atuando também no cenário musical. Isso aí. E nesse íntere tem artistas que fogem ao escopo comum, como Estênio Márcios, o Palavra Antiga. Estênio Márcios aqui, vai, o Estênio aí, vai. O Estênio. Meu Deus, não, a música de Estênio é muito alta. Tapeceiro. Gente, tinha pedido tapeceiro, alto. não? Gente, Vamos lá. Vai. Pamela, me salva. Tapeceiro grande. Gente, eu não vou conseguir, é muito alto, Estênio. Desculpa, Mil graus não rola, dona Josi. Ficou difícil para ela, 1000 graus, ela chega até 500, não chegou a 1000 não. Bom, a gente tentou o tapeceiro aqui, mas não deu certo, mas vamos tentar alguma. Não tem nenhuma do Estênio para dar certo? Um tom aí que você consiga? Gente, é porque o Estênio, ele... Vamos nessa? Ó. E se... A figueira não floresce, não há fruto na videira, produto da oliveira e os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso
Ah, viu? Deus, ela conseguia sim, tá? Estênio Marcius traz uma composição extremamente poética, voltada para uma perspectiva musical que muitas vezes toca a brasilidade, não é? A gente encontra com aquele CD que tem A Beleza do Rei, tem baião, não é baião? A maioria dos CD deles tem algum baião, alguma coisa do tipo. Isso aí, isso aí. Tem movimentos como Palavra Antiga, aí o pessoal está falando de arraiz, e agora, acho que talvez em vogue agora de maneira muito mais crescente do que esses todos, e entrando aí em igrejas, está o Projeto Sola. O Projeto Sola tem uma quantidade de tempo pequena em relação aos outros grupos que citamos anteriormente, mas tem ganhado extremo acesso entre os cristãos, principalmente do meio reformado. O Projeto Sola traz uma música extremamente voltada para o folk, para o blues, para o country americano, e uma composição bíblica, e eles têm uma ideia conceitual. Então eles fazem um álbum, por assim dizer, e eles vão jogando esse álbum em partes, e é uma percepção contextual, é uma ideia de algo conceitual. Acho que o último agora é o Homem Litúrgico, e eles realmente têm um trabalho belíssimo dentro desse meio. A gente vai tocar o meio aqui de uma canção que eu acho que é conhecida do Projeto Sola. A gente pode pegar só esse meiozinho aqui para lembrar, para a gente poder falar dos assuntos. Gosta dessa? O Projeto Sola é muito bom, né? Aí, já dei uma opinião aí para você poder buscar, tá? Buscar Êxodo. A primeira canção que me chamou muita atenção foi Êxodo. E ela me chamou atenção porque ela fugia totalmente ao conceito. Quem me apresentou o Projeto Sola foi o Euler. Aí, Euler! Põe na conta, hein, garoto? Ele pediu pra eu ouvir uma música com Isaías 58. 53? 53! Olha, Isaías 58 ainda vai ser escrita pelo Projeto Sola, porque eles vão pegar na dica Bíblia. pra vocês, Projeto Sola, se vocês estiverem vendo a gente. Isaías 58, nem sei. Ela vai ver o que tem em Isaías 58. Né? Tomara que seja nenhuma maldição para Israel, porque ela já... Enfim, vamos lá. Onde a gente está chegando? No tempo de hoje, essas bandas fazem composições diferentes, buscando roupagens musicais que vão desde country, ou então o baião do Estênio Marcius, o rock inglês do Palavra Antiga, um aspecto mais intimista, acústico do Arraiz. Tem também um flirt aí da Lorena Chaves, que fez um bom primeiro CD, e depois eu confesso que eu não gostei muito dos trabalhos anteriores. Um foi lançado agora há pouco. Posteriores. Né? O primeiro CD me parece ser bem interessante de se ouvir, mas você confere os outros também, pode ser que você goste. E onde a gente chega? Poxa, fizemos aí uns 70 anos de música congregacional. 58 é sobre jejum. É sobre jejum, Dai. Fica a dica. Fica a dica. A gente tem agora, então, que tentar dissolver essas problemáticas. A gente vai colocar umas músicas, uma ou outra, aí vai estar pintando ao longo do que a gente discutiu. Mas o que seria, então, música congregacional? Eu queria primeiro pensar, depois desse breve histórico da música dentro da igreja e também dentro da igreja brasileira, eu queria pensar em termos... Depois a gente fala de influência, Tamires. A gente vai falar de influência sim quando falar de cultura. Eu queria pensar em termos de como ou por que devemos nos preocupar com o canal, tá bom? Primeiro, chegou aí? Voltou? Voltou para você? Quando a gente fala de música congregacional, nós estamos falando de talvez um termo que parece não trazer muitas definições. O que seria música congregacional? Será que temos uma discussão tal como música congregacional? É possível definir? Ou por que devemos cantar e louvar congregacionalmente? Mark Dever vai falar pra gente que a música congregacional no Novo Testamento é definida de uma forma muito simples. E um pequeno vídeo que você pode encontrar
na internet, Mark Dever, o eclesiólogo, vai trazer a ideia de que a única prerrogativa que a igreja do Novo Testamento traz, ou a única coisa que a gente deve pensar acerca disso, é que precisa ser palavra de Cristo cantada. Não fala de instrumento musical, não fala de ritmo musical, não fala de estilo musical. O que nos traz a Bíblia nesses termos do Novo Testamento? De que deve ser palavra de Cristo. Está aqui agora, por exemplo, com Colossenses, se você tiver para marcar, escreve aí, depois você coloca. Colossenses capítulo 3, verso 16 em diante, diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Primeira definição aqui. Paulo está falando de que nós devemos ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, ok? E o que nós temos aqui agora? A palavra de Cristo habitando ricamente em nós, e ele vai falar uma série de coisas ligadas a isso. Ele vai falar de salmos, de hinos, de cânticos, vai falar de gratidão, vai falar que o que quer que façamos, façamos em nome de Jesus. Então a primeira prerrogativa que está aí calcada nesse trecho, e também em Efésios, não sei se a Daina vai citar Efésios ou vai trabalhar Efésios com a gente, mas em Efésios 5 e também em Colossenses 3, do 16 em diante, nós temos que o canto precisa ser palavra de Cristo. Palavra de Cristo, palavra de Deus. Isso é um estabelecimento primordial. Antes de qualquer discussão que a gente ainda vai colocar aqui, discussões sobre música, discussões sobre ritmo ou cultura, o canto precisa ser palavra de Cristo. Se estamos falando de canto dentro da igreja, Colossenses 3,16, palavra de Cristo é essencial. Então, anote a dica, coloque na sua Bíblia, Colossenses 3,16, leia o capítulo 5 de Efésios também, e estabelecemos o primeiro ponto de contato direto com isso. Quando nós estamos falando de canto, principalmente no canto de hoje, é muito desconsiderado por parte de muitas igrejas o cantar os salmos. Os salmos são, uma maior parte deles, orações, e eles eram cânticos. Cânticos, a igreja, o povo judeu cantava os salmos, e eles tinham como objetivo expressar o caráter de Deus, ou seja, o salmo é palavra de Deus cantada. Ponto 1, vamos colocar isso firme para poder iniciar a discussão. Efésios 5, Colossenses 3,16, cantamos a palavra de Cristo. E tudo mais que possamos fazer em termos de igreja, precisa estar nas palavras de Cristo. Ipsis literis, ok? E partindo desse ponto, então de onde veio a ideia de ter um conceito de canto ou música congregacional? Da própria Escritura. É a exigência da Escritura de que isso seja feito. E Efésios, vou pedir para a Daina abrir aqui, Efésios 5, nós vamos estar também estabelecidos nesse ponto da própria Escritura, quando a gente fala de porquê. Né? Por que a gente deve fazer isso? Dá uma olhada em Efésios capítulo 5 também. Vamos caminhar um pouquinho desde o 15, 5,15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Presta atenção, aproveitando bem o tempo. Em tempos de quarentena. Que frase fundamental. Em tempos de quarentena. Obrigado, Yasmin Santiago, colocou aí o ponto 1. Em tempos de quarentena, aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. Olha, parece que isso foi escrito hoje de manhã, tomando café e lendo jornal. É porque a palavra de Deus é viva, eficaz e continua atuando em nossas vidas. Então, vamos lá. Verso 17. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aqui um texto correlato àquele, um texto que colabora com aquele. Repare que Daina deve ter lido comigo a mesma coisa que você. Aproveite bem o tempo. Por que devemos fazer dessa forma? Por que devemos cantar as palavras de Cristo? Como 3,16 de Colossenses diz. Porque isso é um modo sábio de aproveitar o tempo em dias maus.
vai cantar a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que isso é bom. Olha que coisa maravilhosa. As Escrituras estão dizendo que é bom cantar salmos, é bom cantar hinos espirituais, completando com Colossenses, e eles evocam a palavra de Cristo, ok? Então, por quê? Segundo ponto, por que precisamos de um canto, de uma música congregacional? Porque isso é bom, isso edifica o nosso espírito, isso é algo bom para dias maus, é bom para a edificação da igreja. Amém? Você está anotando aí? Tudo bem. Vamos tocar mais uma, Daina? O que você acha? A gente pode dar uma pequena beliscada em algo que alguém pediu aí? Eu não lembro de tudo que as pessoas pediram não, Daina. Que tal a gente... eu acho que... O que você viu aí que eles pediram aí, Daina? Vamos ver. Tem algum pedido? Vocês querem alguma coisa aí que vocês estão ouvindo? Já abordamos o primeiro ponto. Vamos dar uma beliscada aí. Temos mais 15 minutos de live aí. E aí, Daina? O que a gente tem aí? Vamos ver. Tem coisa boa. Peraí. Ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa eu sei. Pode ser essa? Acho que o pessoal vai gostar dessa. Então, vamos lá. Vamos ver se você conhece. Se conhecer, coloca um okzinho aí. Vê se você gosta também. Você conhece essa? Quem conhece essa canção aí? Tem uma galera que conhece Calmo, Sereno e Tranquilo. Deu saudade de vocês aí que costumam cantar essa música, né? A pequena Elisinha e a Laurinha também cantam. Vai chamando pessoas aí pra live, vai participando conosco, tá bom? Daina, você queria falar alguma coisa de um livro importante aí pra nós, não foi? Mostra a capa do livro aí pro povo. Ó, dá uma olhada nesse livro aí. Então, esse livro aqui, eu li... Ih, eu acho Vê que se não você vai dar pra consegue. ver. Será que você consegue? Não vai dar. Tá... Opa, foi, quase que foi. Vai, puxa um pouquinho pra trás. Um pouquinho. Foi, gente. Cante. Vocês gostam daquela música que a gente canta na igreja? Só em Jesus, meu Redentor. É deles. São desses autores e eles têm muitas outras também. Eu acho que aquela Cristo Ajudará também, que o pessoal também conhece, é deles. Eles são da igreja do pastor Mark Dever, como foi citado, e eles colocam questões basilares acerca do canto congregacional, do canto em família, o quanto é importante o canto para edificação tanto da igreja quanto da família, né, no contexto de culto familiar doméstico. Então eu recomendo o livro, ele é um livro bem basilar mesmo, e é bom, caso tenha alguma dúvida ou alguma coisa que ainda esteja turva, eles esclarecem bastante pontos simples. Editora Fiel. É da Editora Fiel. Cante, como o louvor transforma sua vida, sua família e sua igreja, do Keith e Christine Getz. Dê uma olhada também nesse livro aqui, se você quiser saber sobre liturgias, tá? É do Carson e do Keller. Deixa eu ver, é isso mesmo? É do J. Carson e do Keller. Dá uma olhada, tá vendo aqui, da Thomas Nelson. Livro muito bom para pensar em termos de liturgia, tá bom? Compra que você não vai se assustar, não. Muito da liturgia da igreja local, qual eu sou pastor, a gente pensou nesse livro e trabalhou muito com ele, tá bom? Partindo do ponto de por que precisamos de uma música congregacional, de um canto congregacional,
A partir desse ponto, vai deixando aí seus pedidos. A gente vai para um segundo, que eu considero talvez ser mais ardiloso, mas vamos tentar por aí mesmo, tá bom? Esse segundo ponto é, se a primeira estrutura básica é que seja a palavra de Cristo, e o ritmo? E o estilo? Eita, o que a gente faz? Será que é blues? Será que é um pagodinho que a Dana gosta? O que deve ser, o que deve ser o ritmo? Será que é cultural? Existe um estilo definido, uma métrica? Existe alguma coisa que a gente... o David está pedindo blues. Mas eu penso contigo, será que tem ritmo proibido para não tocar na igreja? Será que tem estilo que não funciona? A letra é bíblica, a palavra de Cristo, mas não funciona. O pagodinho, a Rita está pedindo um pagode. Isso é revelação para todo mundo aí, tá bom? Revelação é um grupo de pagode. Eita, então, juntou. Rita, isso aí a gente vai começar, hein? Vamos lá. Mentira, eu não sou pagodeira, gente. Eu sou do MPB. Vamos tocar pro João, vamos lá. Casa, João. Jesus. Aê, olha aí, papai, João. Vamos lá, onde é que a gente chega nisso? Eu gostaria de pensar contigo sobre ritmo. Será que é o blues? Será que é o rock? Será que é o gospel americano tradicional? Será que o funk é proibido, o Vitor está dizendo? O que pode ou o que não pode? Primeiro ponto que eu queria pensar com vocês aqui é que nós precisamos discutir a questão do ponto de vista cultural, sim, mas levando em consideração que o segundo item importante que a gente viu é que a igreja deve cantar. Existe um ponto principal aí. A igreja precisa estar cantando, participando. Logo, não pode ser algo de gueto ou algo definido pelo gosto daquele que está dirigindo o louvor. Não é verdade? Você já viu isso acontecer já? Já? Não, olha para mim, eu nunca dirigi louvor. Peraí, Daina, você deve estar pensando em alguém que não eu. A questão é, se é para a igreja, dedinho do rock aí, se é para a igreja, e se a igreja precisa participar de forma ampla, é impossível que estejamos falando de algo que simplesmente seja para 2 ou 3. A gente tem que pensar mais amplamente. Não temos nenhuma prescrição bíblica que proíba que determinado estilo, ou seja, tal estilo, o estilo fundamental para a igreja. Mas é importante que essa questão cultural seja bem analisada. Será mesmo que, se nós pegássemos todos os estilos musicais que mais afluem no nosso país, como, por exemplo, o samba, atualmente o funk, ou então, minoritariamente, o rock, ou no Nordeste, aspectos como o baião, ou então no interior, música interiorana voltada para aspectos mais sertanejos. Será que isso resolve? Será que isso consegue fazer com que a igreja se torne universalmente musical? Não sei se seria bem esse olhar. Nós temos que ter cuidado quando estivermos tratando de música congregacional, de que ela precisa contemplar uma compreensão majoritária dentro da percepção musical da igreja. Será que existe um problema de nós tocarmos um pagode, ou um samba de raiz, ou um samba estilo antigo, tipo alguma coisa mais lá no começo do século XX, ou então uma coisa como bossa nova, um estilo Tom Jobim, né? Vocês gostam, né? Mas a questão é, será que isso é a estrutura básica do que nós estamos falando? Eu creio que não. Mas eu não sei, eu e Daina discutimos um pouco sobre isso. Quer falar um pouco, Daina, sobre? Posso. Bom, algumas vezes já chegou pra mim, né, particularmente falando, de que houveram perguntas do tipo, você vê problema em tocar um pagode, né, num momento de culto, ou sei lá, um samba, enfim, coisas do gênero, uma bossa nova e todas essas coisas, levando em conta as letras cristãs, né, a letra já que foi aponta, resolvida. Exatamente, já trouxeram esse tipo de pergunta para mim, tendo em vista essa questão, e
trazendo o seguinte argumento. Trazer um samba para o culto traz um aspecto cultural, é a nossa cultura. Nós nos relacionamos com o samba de modo muito cotidiano, assim como pagode e outros ritmos, né? Só que eu trago a seguinte problemática, né? E traz até, perdão, só voltando um pouquinho, e traz o argumento de que, país tal, eles usam o estilo tal porque é a música, o estilo musical da cultura deles lá. Então, por que a gente também não pode se utilizar dos estilos musicais que concernem aqui, ao nosso país, à nossa cultura? E, falando corretamente, são os estilos musicais. Nossa cultura não é a cultura, são muitas culturas dentro de uma cultura só. Então, não é sobre você ter como é que eu posso dizer? Um estilo musical definido para o nosso país. Você tem vários estilos musicais no nosso país. Então, como o André propriamente citou, ele citou aí o samba, tem o axé, que também não foi citado, o baião, sertanejo. Você tem vários estilos musicais aí envolvidos, dos quais aqui não se trata propriamente da cultura em si, mas do gosto musical. Então, sim, são músicas da nossa cultura, beleza. Mas nós temos vários tipos de pessoas, uma diversidade muito grande de pessoas com gostos diferentes concernentes a esses estilos musicais. Aí, Igor, do axé, coragem. Concernentes a esses gostos musicais. Então, se tratando de uma igreja de cidade, né, a gente trabalhando como uma igreja como a IBD, né, que se trata de uma igreja na cidade, você acaba recebendo pessoas de vários estilos, de vários gostos diferentes, até mesmo o rock, como o André citou, de vários gostos diferentes, e a gente não pode, eu vou usar uma palavra que não existe, trazer um grupo específico, um grupo seleto, agradar um grupo seleto, trazer um estilo de gueto para a igreja, sabe? Não, vamos então formar a nossa igreja com vários tipos de músicas de estilos diferentes. A gente pode trazer, né, essa ideia de que, não, vamos então botar, já que é para agradar todo mundo, vamos botar vários outros estilos, já que é sobre gosto. Mas não é sobre gosto, é sobre a igreja estar de modo unido, cantando e louvando a Deus. Então, trazendo esse aspecto, né, eu acredito que sim, não há uma problemática em si o estilo musical ser samba, não é pecado, não é sobre isso. Mas por se tratar de uma igreja de cidade, você agrega vários gostos, vários estilos musicais de diversos contextos diferentes. Muitas pessoas foram influenciadas por diversos contextos aí. Então, eu acredito que na igreja nós temos que ter esse bom senso. Esse bom senso de trazer essa ideia de que não é sobre botar no culto o meu gosto musical, enquanto, por exemplo, finalmente colocaram samba, eu vou cantar aqui, o irmãozinho lá do outro lado tá, cara, samba, não me familiarizo muito com esse estilo, sabe? Então não é sobre ter um estilo que você gosta ou que eu gosto, é sobre ter a igreja cantando juntos. A igreja cantando junto. Aí se a igreja não está cantando junto, se está formando um estilo, está formando um grupo seleto, somente um grupo está sendo agradado nesse sentido, aí a gente vê uma problemática. E como eu falei, não é sobre agradar, mas sobre o canto fluir. E claro, se trouxer aspectos de gosto, é muito difícil fluir. A gente fala, outro dia a gente estava conversando, né, sobre músicas rock, e aí você estava falando sobre nós aprendermos a criarmos paladar, né, para música, paladar musical para certos estilos. Então, Tamires falou que igrejas feitas para nichos são reducionistas. Concordo.
Perfeito. Se me permite, Daina, o que a Daina está falando é muito importante, porque nós não ignoramos a percepção e a necessidade da disposição cultural dentro da igreja. Então, nada do que é feito fora da cultura. Tudo que a igreja produz, ela produz dentro da sua cultura. Não tenha dúvida nenhuma. Então, a percepção que nós estamos buscando aqui, média, olha, não tem problema de ter samba na igreja, não tem problema de ter axé na igreja, não tem problema de ter rock na igreja, não tem problema de... Não há um problema. Mas não é a ênfase, a necessidade de inclusão cultural. Não é a necessidade, não há nenhuma necessidade que a igreja tenha que se alinhar culturalmente para se sentir incluída. É a palavra de Cristo em um canto que faça com que as pessoas consigam cantar juntos, um canto com uma beleza, com uma estrutura rítmica e melódica compreensíveis, não difíceis. Aí eu já vou dar umas dicas aí. Existem músicas que vão, obviamente, ter uma métrica e uma divisão rítmica muito difícil. Então, poxa, você vai tocar uma música que tem um compasso 5/4 na igreja, você vai quebrar a igreja vai pensar que é o refrão e ainda é o último verso. Então, é percepção musical de que, embora você goste aí de progressivo, você não vai poder, de repente, tocar um progressivo na igreja, ou não vai poder fazer isso, pelo menos onde as pessoas estão cantando. Toca na introdução, mas não vai dar para fazer isso assim, porque quando a gente coloca o nosso gosto musical e percebe que só a gente está cantando, isso é pecado, isso é egoísmo, tá bom? Então tem lugar para o samba, tem lugar para o blues, tem lugar para o jazz, tem lugar para o rock, tem lugar para todos os estilos musicais, com um bom senso e uma adequação à percepção da igreja local. Será que essa igreja vai entender? Cuidado, às vezes você vai tocar uma canção que pode gerar um choque dentro dos irmãos, em termos de um ritmo que nunca foi tocado. Pode ser que seja apenas um choque momentâneo, e na próxima vez a igreja já esteja adequada, mas pode ser que não. Pode ser que aquilo perdure e as pessoas comecem a associar isso a canções que elas costumam ouvir e que aquilo não traga uma unidade espiritual para a igreja. É questão de bom senso. Sem ritmos proibidos necessariamente. É claro, você não vai botar também um death metal na igreja à noite e de manhã e no culto para o pessoal cantar. Ninguém vai cantar assim. Eu já participei de movimentos onde eu toquei com bandas de rock e o pessoal adorava a Deus. E tá, glória a Deus que você está adorando a Deus. Mas olha, na hora de tocar no culto público, privilegie a palavra de Cristo sendo entoada por toda a igreja em um canto que seja possível que todos participem. Esse é o estabelecimento. Tá? Experiências são possíveis se elas não forem motivadas por uma tentativa de inclusão cultural forçada. Por aí? Foi, né? E aí, foi? Como é que foi nesse negócio aí? Tá indo? A gente está com poucos minutos aqui para acabar. Tá? Que horas tem aí, Daina? Dá uma olhada. São quase 9 horas, né? Mais 3 minutinhos. Então eu quero deixar aqui um finalzinho pra gente. Tá bom? Um finalzinho. Vocês gostaram? Vai colocando aí, vai ficar no Stories, vai ficar rodando aí. Se vocês gostaram, amanhã nós temos... A igreja vai estar cultuando em seus lares e teremos uma pregação logo mais à noite, às 19h30, tá bom? Então, por favor, compareça no nosso canal, chame pessoas. Na terça-feira nós vamos ter uma resenha de um livro, Aflição, da Edith Schaefer, livraço. Vai ter uma resenha teológica, deve ter convidado aí, e a gente vai trabalhar nesse livro. Então, anota aí, anota a dica. Eu vi que tinha gente anotando e colocando. O que a gente precisa para uma música congregacional, então? Ela precisa ser bíblica, com palavras de Cristo. Ela precisa contemplar a capacidade de reflexão imediata das pessoas. Você não pode botar uma música tão reflexiva que elas vão levar dias para entender as conexões de frase, ou então para perceber a dubiedade da palavra. Por favor, coloque uma música que tenha uma resposta de reflexão um pouquinho mais rápida, para as senhoras ouvirem, para os adolescentes ouvirem, para todos ouvirem. Também coloco aqui para vocês que ela seja no vernáculo, ou seja, na linguagem que as pessoas falam hoje, no vernáculo de hoje. É preciso que as pessoas possam cantar coisas que elas entendam o significado das palavras. Não adianta a gente fazer a coisa num estilo tão formal, ou então tão jovial, eu diria assim, tão moderninho, que daqui a pouco você não está conseguindo mais se comunicar com toda a igreja. É preciso que seja intencional. Olha, teve um cantor gospel que tocou Epitáfio dos Titãs, não é isso? Em uma música, no seu culto. Cara, se você disser assim, é pecado, não é pecado? Cara, não temos prescrição para dizer se é pecado ou não, do ponto de vista de trazer uma música que não foi composta por cristãos. Mas é claro que, embora a letra possa fazer associações com o cristianismo, ela não é intencionalmente ligada a Cristo.
Quando essa pessoa for cantar essa música lá fora e descobrir o que o autor queria dizer com isso, ela talvez vai confundir e vai pensar que o autor pode ser tão profeta de Deus quanto o outro. Até tu explicar, trazer cosmovisão cristã, você já embaralhou tudo. Então, seja intencional no canto, na música congregacional, e procure com sabedoria evitar associações melódicas e rítmicas que talvez sejam de uma música que esteja tocando no momento extremamente parecida. Essa é uma dica que eu te dou. Às vezes você tem hits do verão, hits do momento, e às vezes a música que você escolheu, ela tem uma mudança, ela é quase parafraseável. Evite que a música congregacional ela seja uma coisa que atrapalhe na hora da adoração. Ok? A gente está terminando aqui e vai terminar tocando. Você gostou? E aí, Dana, foi legal? Foi legal. Foi. Só dando uma olhada aqui, o pessoal tá fazendo bastante perguntas, não vai dar pra responder hoje, talvez a gente... Vamos tentar responder em algum canal da igreja. De repente lá no Facebook da Igreja Batista do Discipulado. Tudo bem? A gente vai tentar responder por lá as perguntas que foram colocadas. Hoje ainda vamos tentar responder algumas. Muito obrigado pelo tempo que você gastou com a gente. Voltamos amanhã às 19h30 e terça-feira às 19 horas com a resenha teológica. Vamos de quê, Daina? Que tal essa? Vou tentar um samba. Eu sou roqueiro, mas vamos lá. Não, peraí. Eu não sei cantar essa Espírito Santo, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu com a nova os quebrantados e a curar os quebrantados de coração. E a Daina esqueceu a letra. Aceitável do Senhor, o dia da vingança, a graça do nosso Deus. Consolar todos os que choram, e em Sião de luto estão. Forte abraço para todos, valeu!